Pronto, começou a gravação. Consequentemente, a gente vai começar a nossa aula. E... Vamos lá, né? Como eu disse, a gente vai começar falando de proteínas. E a gente vai ver o quanto esse assunto se estende dentro da biologia, né? A gente começa aqui com um questionamento, né? De o que são proteínas. As proteínas vêm do grego, quer dizer protos. Aí tem um curso passando de moto aqui na frente. Quer dizer protos. O que é protos? Protos é primeiro, que vem antes. Que nem quando a gente fala de protozoa, protozoário, que se imaginam que eram animais mais, digamos assim, mais primitivos, que vieram antes. Eu dei spoiler aí da próxima parte sem querer. Mas, enfim, são componentes químicos e eles atuam no controle de reações químicas. São polímeros de aminoácidos. O que é polímero? A gente pega uma blusa. Estou com essa camisa aqui do Pantera Negra. Essa camisa do Pantera Negra, ela é feita de tecido e esse tecido é um polímero de fios. Ele é feito por vários fios que se juntam e formam esse tecido, que vai ser a camisa, que vai receber essa estampa legal, que é muito da hora. Enfim, então a proteína é um polímero de aminoácidos. É um monte de aminoácidos que se une e formam uma proteína. A gente estudou sobre aminoácidos anteriormente, né? Então a gente viu, assim, a gente vai ver aqui melhor o que é um aminoácido agora. Aminoácido é uma unidade estrutural da proteína. A unidade estrutural, no caso, é como a gente fala aqui da camisa, seria o fio, seria a unidade que forma essa blusa, forma esse polímero. E com a amido é o polímero de glicose. Isso aí, Rafael, exatamente. Exatamente, Roberto. Eu coloquei esse GIF aqui do Capitão América tentando segurar aí o helicóptero aí, ó, paurando o braço, por quê? Porque a gente vai ver aqui, ó, que o grupo, os aminoácidos, contém sempre um grupamento amina. Veja bem, deixa eu botar aqui para ver se está aqui a tela. Ele vai ter sempre um grupamento amina. Aqui, ó. Onde é que está o grupamento amina? Aqui. Esse aqui é o grupamento amina. Ele vai ter sempre uma carboxila, que está aqui. E ele vai ter sempre um átomo de hidrogênio soltinho, tá aqui, e um radical, que vai estar aqui. O que é que segura isso tudo? O que segura tudo isso vai ser esse carbono aqui, que eu marquei um X em cima dele. Esse carbono aqui, ele está tipo o Capitão América, naquele GIF que eu coloquei. Ele está de um lado segurando o helicóptero e do outro ele está segurando ali a base. Aqui é a mesma coisa. Esse carbono está estruturando a parada toda. Então, ele, aqui no caso, é quem está segurando, mas a gente pode ter outras formas, né, outros componentes aqui que podem estar segurando tudo isso. A gente vê aqui que a gente marcou tudo aqui, é um átomo de hidrogênio, um radical. Marcou todas as opções. Então, essa aqui é a base, né, de um aminoácido. Ele tem que ter pelo menos isso para ser um aminoácido. E a gente vai ter tipos de aminoácidos. A gente vai ter os essenciais e os naturais. Quais são os essenciais? Os essenciais são aqueles que a gente não tem como produzir. Entendeu? Seria esse radical. A gente tinha visto na última aula, se não me engano, que era um radical livre. Esse radical aqui, eu me esqueci. Eu me esqueci, fala sério, me esqueci. Mas eu vou ver com a professora Carol e eu vou colocar no grupo após a aula. E quando eu postar o vídeo no YouTube, eu coloco linkado, beleza? Não me aperrei sobre isso, eu não esqueço não. Vou colocar. Lembrou? Diz aí, na moral. Liga o... Pode ser qualquer cadeia carbônica. Legal, legal. É isso. Gente, é sério. Bioquímica é a minha área que eu mais levo pau na biologia. Eu entendo pouquíssimo de bioquímica.
Enfim, vamos voltar daqui. Os essenciais são aqueles que não são produzidos pelo organismo. Ou seja, a gente não tem como produzir. E já que a gente não produz, se a gente não se alimenta, ele não chega até a gente. Então, por isso que a gente vai chamar ele de essenciais. Aqui a gente tem aqui a isoleucina, leucina, valina, fenilamina, sei lá, tem um monte de coisa aqui. Esse slide em especial, eu quis ele tipo um resumo. Ele está estilo um resumo, para facilitar para quando vocês forem estudar. Justamente por eu ter esse déficit com bioquímica, eu ter essa dificuldade com bioquímica, eu deixei ele bem organizadinho, bem estruturadinho para vocês estudarem. Assim que eu terminar a aula, eu faço um PDF e jogo no grupo. E no grupo não, no caso no Classroom. Enfim, e a gente tem os naturais, que são produzidos pelos organismos da gente, como ácido aspartico, glicina, alanina, prolina, arginina e assim vai. É um monte de ina aqui. Essas são os naturais. Então, os essenciais são os que a gente não produz, e os naturais são os que a gente consegue produzir. Isso aqui é legal vocês deixarem anotados. Aqui essa classificação não é válida para os vegetais, pois estes fabricam os 20 aminoácidos que necessitam a partir de cadeia de carbono obtida na fotossíntese. Então, quer dizer que isso só se aplica a animais. Os vegetais, como eles fazem fotossíntese, e eles retiram essa cadeia de carbono na fotossíntese, eles conseguem produzir todos os aminoácidos que eles precisam. Eles não precisam buscar os outros aminoácidos em canto nenhum. Então, isso só vale para os animais. Chegou, meu filho. Chegou mais um. Ligação peptídica, que é a ligação entre dois aminoácidos vizinhos em uma molécula de proteína, que resulta em uma síntese por desidratação. Por que é por desidratação? A gente falou isso na aula de água. É por desidratação porque ele vai perder água. Vai perder aqui 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Aqui ocorre entre grupos amina de um aminoácido e um grupo carboxila do outro. O composto formado pode ser um peptídeo, um dipeptídeo, tripeptídeo, polipeptídeo. Quando vocês chegarem no ensino superior, que se forem para a área de biológica, de saúde, vão ver muito isso, peptídeo glicano, não sei o quê. Eu acho chato pra caramba, mas é um assunto essencial. Geralmente ele fica nos primeiros períodos e é o que mais pega a galera. No Enem pode ser que não caia tanto, mas ele dá base para que vocês entendam todo o resto da biologia. E a gente vai ver aqui a classificação das proteínas. Ela vai ter vários tipos de classificação. A gente vai classificar elas como estrutura, por composição, por função. Para mim, eu acho que a parte de classificar as proteínas é o mais fácil. O que a gente vai ter aqui? A gente vai começar classificando por estrutura, né? Por estrutura, a gente vai ter a estrutura primária. Você imagina ela como um fio retinho, bem retinho mesmo. Tipo um colarzinho de pérolas, onde as pérolas vão se juntando e ele fica bem retinho. Aqui, ó, é a sequência linear dos aminoácidos estabilizados por ligações peptídicas. Vai formar uma linha. São vários aminoácidos ali, imagina que cada aminoácido é uma pérola, ele vai juntando, faz uma linha. E tem a estrutura secundária, que é a estrutura helicoidal de pontos de hidrogênio. Ela pode ter o formato de hélice, tipo um cacho de um cabelo, começa a enrolar, ou ele pode ter também o formato beta-preguiada. Não é preguiada é porque ela fica tipo uma folha assim, ondulada, fica meio que assim, meio em volta, sabe? Você imagina um cabelo ondulado, fica tipo isso. Mas não é prega de outra coisa, não. Eu tenho aqui o alfa-hélice, que é o de cima, que é o cacho, e tem o beta-preguiada, que é o de baixo, que ele forma essas ondas diferentes. Que a gente viu estrutura primária e secundária. Agora a gente viu terciária. Na estrutura terciária, a gente vai ter aqui ó, o arranjo helicoidal dobra-se sobre si mesmo, lembrando um fio de novelo. Você imagina um cabelo cacheado todo bagunçado. Quando você acorda de manhã, tá com o cabelo tudo para cima, tudo enrolado. A estrutura terciária da proteína é mais ou menos isso. Mais ou menos assim. Você tem aqui ou beta preguiada,
ou alfa-hélice, ele começa a se dobrar e dar voltas por si mesmo, e começa a formar uma estrutura tridimensional, que também é assim como é conhecida, a estrutura proteica tridimensional. Entende? Aqui, ó, pontos de hidrogênio, no caso, ligações de hidrogênio, né? Novamente eu não corrigi o slide. Ligações de bisulfeto e as interações iônicas. Começa a se dobrar e começa a formar uma estrutura bidimensional. Você imagina uma linha, digamos que ela seja bidimensional, e a partir do momento que você começa a dobrar ela em várias direções, ela começa a formar uma estrutura bidimensional. Tipo as canetas que tem de impressão 3D. A princípio sai uma linha só, depois você vai para vários lados, ele vai começando a ter forma. E a gente vai ter aqui também a estrutura quaternária. E aqui eu coloquei como exemplo uma hemoglobina. A gente vai ter formada pela associação de várias cadeias polipeptídicas. O exemplo, a hemoglobina vai ter várias cadeias polipeptídicas ali juntadas, várias estruturas terciárias, sabe? Tudo juntinho ali, terciária, secundária e tal, e vai formar a estrutura quaternária. E aqui, por exemplo, é o grupo, o núcleo da hemácia, né, que é o grupo M, o núcleo M, que ele se agrega tanto com oxigênio quanto com gás carbônico. Aqui, ó, quanto à composição. Essa fase aqui agora. Proteínas formadas apenas por aminoácido. Assim, que ela vai ser formada puramente de aminoácidos. A gente vai ter a albumina, que é a proteína que a gente costuma dizer que é a proteína do ovo, né? Qual a função do ferro na hemoglobina? Ele vai se ligar, o ferro ele vai ter uma afinidade com as partículas de gás carbônico, CO2, entende? Porque a hemácia, nesse grupo aqui, ela vai precisar se ligar com o oxigênio dos pulmões da gente para trazer ele e distribuir pelo sangue, jogar ele pelo corpo. E quando a gente fizer a respiração celular que liberar o gás carbônico como resíduo, ela vai pegar, vai ter que ser fixada da hemácia de novo e vai levar para fora. Só que tem um problema. A hemácia, esse núcleo M aqui, o ferro, ele tem, digamos assim, uma maior afinidade com o gás carbônico do que com o oxigênio. É por isso que em um incêndio a gente morre por asfixia de CO2. E quando a gente tem problemas de anemia, o médico passa sulfato ferroso. Porque o que é anemia? Não é a falta da hemácia, é a falta do ferro na hemácia. Entende? Se não tem o ferro na hemácia, ele não faz o transporte nem de oxigênio nem de gás carbônico, e a gente fica todo ferrado. Porque não tem energia celular, as células não ficam trabalhando bem, não estão recebendo o combustível delas. Pronto, aí, tá vendo que eu falei? As coisas da bioquímica, elas começam a dar sentido à biologia. É porque eu realmente não tenho afinidade com bioquímica, mas ela é a base de tudo. As pessoas que se dão bem com bioquímica, na biologia, na medicina, em várias áreas de pesquisa biológicas e saúde, eles se dão muito bem mesmo. Enfim, a gente falou aqui, né, das proteínas simples, né? No caso é por composição, quer dizer que ela vai ter somente aminoácido. Pode ser vários tipos de aminoácidos diferentes? Pode, desde que seja aminoácido. A gente vai ter aqui as conjugadas ou complexas. Como assim conjugada? Aqui, ó, são proteínas que possuem moléculas de origem não proteica, chamada de grupo prostético, como, por exemplo, as glicoproteínas. Porque vai ter glicose associado com a proteína. Ela vai ser conjugada, vai ter dois grupos diferentes juntos em um só. A gente vai ter lipoproteína, que vai ter lipídio misturado com proteína. Um exemplo disso, a gente tem a membrana, as membranas celulares, que elas são substâncias lipoproteicas. Ela vai ter proteína, vai ter várias coisas ali, vai ter lipídios e tal. Aqui, ó, cromoproteínas, nucleoproteínas e derivados e tal. Aqui, as derivadas são produtos resultantes da decomposição de uma proteína integral. Quer dizer que você tem uma proteína inteira e você quebrou ela, e quando você quebrou ela, o que sobrou dessa decomposição, decompor é isso, é você quebrar, vai ter uma proteína, que a gente vai chamar de derivada. Ela deriva de uma decomposição, de uma quebra. A gente vai ter aqui a proteose e as peptonas, como exemplo. E quanto à função, a gente vai ter aqui, no caso, é o terceiro tipo de classificação das proteínas.
Primeiro, a gente vai ter as proteínas aqui, ó, de tipo estrutural, participa da estrutura das células e do tecido. Por exemplo, colágeno. O colágeno, que é a proteína de alta resistência encontrada na pele e nos tendões. O colágeno ele serve para dar elasticidade. O que é essa elasticidade na pele? Quer dizer que a pele da gente vai se deformar e quando a gente soltar, ela vai voltar para o lugar. Entendeu? Com o tempo, a gente vai perdendo, né, a produção de colágeno, a gravidade vai agindo, a gente vai ficando bochechudo, a menina vai com o negócio arriando, a gente também, e vai ficando todo mundo pelampudo, e o fim da vida é isso aí, gente. Todo mundo fica feio. A gente vai ter aqui queratina, que é uma proteína impermeabilizante encontrada na pele. A gente tem aqui na pele o tecido queratinizado. O nome do tecido da pele a gente vai estudar ainda sobre isso, mas já dando spoiler, é o tecido chamado de queratinizado. A queratina, ela vai dar uma impermeabilizada na pele. Vocês sabem o que é uma coisa impermeabilizada, quer dizer que a água não passa. Só que a gente tem esse tecido aqui impermeabilizado para quê? É para a água não entrar? Não, é para a água não sair. Existe um animal que não tenha tecido queratinizado, que não tenha queratina na pele, tem. São os anfíbios. Os anfíbios não têm queratina na pele. É por esse motivo que a gente não vê sapo andando no sol quente. Porque se o sapo sair da toca no sol quente e for atravessar, andando uma rua ali, pegar um solzinho, ele simplesmente evapora. Ele não tem queratina para impedir que a água saia. A água do corpo dele sai todinha, ele literalmente evapora no calor. É por isso que em dias quentes o sapo procura um fundo de pedra, beira de lago, um lugar bem úmido, bem frio, para ele não evaporar. Ele não tem queratina. A queratina ela serve para isso. A gente tem aqui a fibrina, que atua na coagulação do sangue. Aí a gente tem a miosina e a actina. A miosina e a actina, eu acho que a maioria das pessoas é possível que lembrem que elas são as proteínas do músculo. Eu não sabia, eu acho interessante. A gente vai na aula de zoologia, vocês vão gostar bastante. A aula de zoologia é bem rica. Enfim, a miosina e a actina também a gente vai estudar mais sobre ela, mas são fibras contráteis, proteínas contráteis que estão nas fibras musculares. Então, essa aqui é mais fácil de lembrar, porque está em outro sistema, a gente vai estudar depois também. A gente tem aqui proteínas de função hormonal. A gente viu já que tem estrutural, que são as proteínas que dão estrutura, dão base para alguma coisa, e a gente vê agora a hormonal. Aqui, ó, muitos hormônios, ou a maioria deles, são de natureza proteica, quer dizer que boa parte dos hormônios da gente são formados por proteínas. Aqui, ó, a gente vê que o que é hormônio, que são substâncias produzidas em glândulas endócrinas que atuam em determinadas partes do organismo, estimulando ou inibindo alguma coisa. A gente tem como exemplo de hormônio testosterona, progesterona, a gente tem a insulina, a gente tem vários hormônios. Acho que a gente falou sobre isso. Aqui, como exemplo, eu coloquei a insulina. Eu coloquei de propósito, porque quando a gente pensa em hormônio, a gente pensa logo em testosterona, progesterona, a gente pensa logo em hormônio sexual. Mas a gente tem, porrilhões de hormônios diferentes, com funções diferentes, sabe? Antigamente o pessoal dizia, fulano está tomando hormônio para crescer o quê? Está tomando hormônio para não sei o quê. E esses negócios, porque achava que o hormônio só era sexual, mas não. Inúmeras funções, como eu dei como exemplo, insulina. Opa, chegou, minha filha. A insulina é liberada pelo fígado. Não, pelo pâncreas. É pelo pâncreas. Pelo fígado é outra coisa, que eu não vou lembrar do que é. Mas a insulina vem do pâncreas. Aqui, ó, proteínas responsáveis por combater agentes estranhos do nosso organismo. Acho que eu repeti agentes estranhos 2 vezes aqui. Mas, enfim, essas são as proteínas de defesa. A gente já viu estrutura, a gente já viu hormonal e a gente já está vendo agora de defesa. Aqui, ó, como, por exemplo, antígenos e anticorpos. Mas o que são antígenos ou anticorpos? A gente agora está enfrentando essa situação do Covid e tal, e a gente está vendo bastante sobre isso. Né? Antígenos, anticorpos. Okay. Antígenos são elementos estranhos capazes de estimular uma resposta imune. Quando sai do jornal, cientistas descobriram um novo antígeno do coronavírus e vão usar isso para tentar produzir um remédio, tentar produzir uma vacina. Quando se vai produzir uma vacina, o que os cientistas estão em busca, o que os pesquisadores estão em busca é de um antígeno. O que é um antígeno? Vai ser uma estrutura que vai ter no corpo do vírus que vai servir de alerta para as nossas células de defesa. Esse é o antígeno. E o anticorpo?
O anticorpo são as substâncias fundamentais no mecanismo de defesa do nosso corpo. Então, o antígeno é o que está no vírus, que vai ativar o nosso sistema de defesa, tipo assim, a foto, o retrato falado do vírus. E o anticorpo é a arma que consegue matar esse vírus. Entendeu? O antígeno está no vírus e o anticorpo está na gente. Quando você vai fazer uma vacina, você vai em busca do antígeno. E existe o soro. O soro usa, por exemplo, o anticorpo. Ele não usa o antígeno. Essa é a diferença entre soro e vacina. A gente vai falar mais sobre isso depois, mas já para esclarecer assim, para dar um spoiler, eu acho que eu vou falar, tem aqui no slide alguma coisa sobre isso. Aqui a gente tem aqui os tipos de imunoglobulina, aproveitando que eu entrei nesse assunto. Não precisa estar lendo agora, vocês podem fazer isso depois, é um assunto um pouco mais denso. Entendeu? Eu coloquei aqui mais para vocês terem pelo que estudar, ter uma base assim, como eu disse, esse slide está mais com resumo. A gente vai ter aqui as imunoglobulinas, IgG, que combate micro-organismos, a gente tem a IgN, que é destinada a combater vírus, a gente tem a IgA, que são anticorpos de secreção respiratória, ou seja, quando a gente vê agora os cientistas falando, que saiu essa notícia recentemente, né, que algumas pessoas não estão desenvolvendo anticorpos a longo prazo, ele está falando de IgM e IgA, entendeu? Que IgM, ela combate vírus e IgA tem na secreção respiratória. Então, algumas pessoas, depois de alguns meses após a infecção do Covid, não estão mais tendo uma produção de IgM e IgA compatível com o Covid, entendeu? A gente tem IgD, que são anticorpos existentes nas membranas celulares dos linfócitos, e IgE, que são os anticorpos que atuam nas respostas alérgicas. Precisa aprender isso agora? Não, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Por isso aqui é só para vocês irem se habituando com o conteúdo, e se familiarizando, se apropriando da situação. E a gente vai ter aqui os tipos de imunização, né? Imunização, no caso, aqui, ó, as células produzidas pelos órgãos, componentes do sistema imunológico, atuam na produção dos anticorpos. É basicamente isso. A gente joga aqui um antígeno dentro do seu corpo, que está ali sem um material genético, sem nada, o seu corpo reconhece aquilo ali como uma ameaça, aguarda e produz armas para isso. Então, basicamente, é nisso que consiste a imunização. E a gente tem dois tipos de imunização, como eu já dei spoiler. A imunização ativa, que são a vacina, e a passiva, que são os soros. Ativo e passivo não é negócio do mundo LGBTQ e mais não, tá, gente? É outro tipo de ativo e passivo. Você deixa esse outro tipo, o outro tipo para lá. A gente vai focar nesse aqui da vacina. A gente vai ter aqui, como imunização ativa, a vacina, que é introduzido o antígeno, que eu acabei de falar, que provoca a produção de anticorpos pelo organismo que o recebeu. Ou seja, você vai receber o retrato falado do bandido, que é o vírus. E a gente vai ter a imunização passiva, que é o que alguns cientistas brasileiros estavam tentando fazer. Você pega alguém que já ficou doente dessa doença, você, no caso do Covid aqui no Brasil, foi esse o método que eles usaram. Retira o sangue dessa galera, separa o plasma, procura os anticorpos e no lugar de colocar o antígeno, o vírus, você já coloca logo o anticorpo no cara. Que aí ele vai trabalhar contra esse vírus, contra essa infecção e tal. É basicamente isso. No caso da imunização passiva, você não produz nada. Você já recebe o remédio, você já recebe a arma contra o vírus. Você não produz ela. Desses dois, qual seria o melhor contra a situação da gente do Covid? A vacina. Porque a vacina vai deixar você imune. Acabou, você não pega mais, né? Até que surja um novo vírus, uma nova variedade de vírus, uma nova espécie, que como o da gripe surgiu um a cada um ano, né? Até que surja um novo, você está imune. Então, por isso a vacina ela é melhor na situação da gente agora. E a gente vai ter esses tipos de imunização aqui, ó. A nutritiva, ela fornece aminoácidos que podem ser usados como fonte de energia para a respiração celular. Por exemplo, a proteína da clara do ovo. Sabe quando você está ficando doente facilmente e o médico passa um complexo vitamínico, não sei o quê, para suplementar suplemento alimentar, para você comer, por conta disso. Ele está tentando lhe nutrir para o seu corpo ter nutrientes o suficiente para gerar esses anticorpos, para gerar as defesas que você precisa ter. Você precisa tirar essa substância de algum lugar. Não dá para tirar isso aí da bunda. Não dá para fazer fotossíntese.
Então, você vai tirar isso de algum lugar. Aí o médico vai lá e passa um suplemento, passa um complexo vitamínico e tal. A aula de vitaminas vai ser agora em breve. Albumina. Isso, a albumina é da clara do ovo, exatamente. Isso aí deve ser marombeiro. O pessoal da academia geralmente reconhece logo a albumina. A enzimática, aqui, ó, são enzimas reguladores das reações biológicas, por exemplo, a lipase. Ela vai quebrar lipídios. A lipase ela quebra lipídios. O ASE, não é? Ele está ligado a uma enzima. Geralmente eles quebram. Tá? A gente vai ter uma aula também que a gente vai falar sobre lipídios, sobre enzimas. Sobre enzimas. Até agora, tem alguma dúvida, pessoal? Fora aquela que surgiu aí, que vocês me responderam no chat. Tem alguma dúvida? A gente pode passar para o próximo assunto. Vamos embora. Eu imagino que ninguém tenha dúvida. Eu vou parar aqui a gravação, a primeira, para a gente iniciar, separar meus conteúdos para facilitar. Esse assuntozinho aqui de proteína